Queridos amigos, que a paz do Cristo esteja em nossos corações. Hoje nós vamos conversar sobre o tema morte de entes queridos e a dor de ambos. Esta visão em relação à morte é importante para que a gente analise e medite a respeito disso. Há tempo de morrer, como há tempo de nascer. Não é determinado o dia exato, mas o tempo próprio, quando alcançado, o período de renovação, seremos subtraídos à forma grosseira, de modo a nos transformar para um novo aprendizado. Então, sempre é um novo aprendizado esse período de transição. Mas para que a gente possa entender a respeito da morte, é preciso que a gente perceba o que o Espiritismo ensina a respeito dessa transição, desse processo desencarnatório que ocorrerá com todos nós. Nós temos, nesse processo desencarnatório, nós vamos ter aí o próprio corpo físico e o corpo perispiritual, que vão ser esses dois elementos que nós vamos analisar. Quando nós estudamos em Espiritismo, a doutrina espírita, Allan Kardec, através dos postulados espíritas, nos ensina que o homem, o ser humano, nós, seres humanos, não somos apenas um corpo. Nós somos, além do corpo, nós temos a estrutura perispiritual, que é a estrutura formada pela formação do fluido cósmico universal. É uma propriedade, é uma modificação do fluido cósmico universal. E a alma e o espírito. Então nós temos no primeiro estágio, na primeira fase do espírito, como a sede da inteligência, a sede das sensações, das emoções e do sentimento. O perispírito e o corpo, eles não sentem, apenas são instrumento do espírito. Então, quem realmente sente, quem tem as sensações, quem percebe, é a alma. O corpo deixando de existir, naturalmente o espírito, ao se desligar do corpo, ele permanece ainda atrelado ao perispírito. Imaginem, por exemplo, quando as senhoras vão fazer um bolo e colocar no forno. Com certeza, depois do bolo pronto, não vai colocar a mão para tirar o tabuleiro de dentro do forno, a forma, porque está quente. Nós precisamos colocar uma luva na mão ou algo para envolver a nossa mão, para proteger, por ela poder mais sensível, para não queimar pela forma que ali está aquecida. Da mesma forma, o espírito, por ele ser de uma determinada quinta essência, para que ele possa atuar diretamente no corpo físico, ele precisa de um elemento intermediário. Ele precisa, como se precisasse calçar uma luva. Então ele vai se revestir desse perispírito, que é uma substância que cada um de nós, espíritos, absorvemos do plano espiritual, do orbe aonde nós vamos reencarnar. E esse perispírito, então, ele é moldável, ele é plástico, ele vai seguir as propriedades do ser inteligente, que é o espírito. Então, a mente, o pensamento, toda a nossa ação, ela vai, então, se registrar no perispírito, e esse, por sua vez, quando a fecundação do feto, no momento em que começa a desenvolver o óvulo, a partir do momento da fecundação, ele começa a se enovelar a estrutura fisiológica do corpo físico. Cada parte, cada célula é enovelado o perispírito. Então o perispírito fica entrelaçado às próprias células. E nós, espíritos, seres inteligentes, atuamos através do perispírito e fazemos que o corpo tenha os seus movimentos. Com a morte, é o processo inverso. É o desligamento do corpo, do perispírito, e aí o espírito se torna livre do corpo físico. Então, esse fenômeno, ele é um fenômeno natural, o fenômeno da morte do corpo físico. Então, a liberação do corpo. Pergunta Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 149. O que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é,
volve ao mundo dos espíritos. Então existe o mundo material, que nós conhecemos, e o mundo espiritual. O mundo espiritual é pré-existente e sobrevivente a tudo. Pode deixar de existir o mundo material sem que mude a essência do mundo espiritual. Então, a verdadeira pátria de todos nós é o mundo espiritual. Geralmente eu costumo avisar, porque às vezes as pessoas não sabem disso. Mas, eu acredito que alguém já deve ter dito aqui, mas eu vou avisar hoje. Todos que estão aqui vão desencarnar. Vão ir para o plano espiritual. Isso é fato. Pode ir uns que vão mais cedo, outros vão mais tarde, talvez demore. E já que esse fenômeno vai acontecer, é bom que a gente já tenha ideia como é que nós vamos agir no plano espiritual. Porque esta é uma realidade da própria existência. Portanto, os espíritos são as almas dos homens despojada do corpo físico. Então, quando nós nos referimos aos espíritos, nós estamos falando daqueles que antes estavam no corpo físico. Nós frequentamos o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Muitas das vezes, as pessoas vão à nossa casa, no atendimento fraterno, que é todo dia, e elas pedem para que venhamos a fazer prece pelos seus entes queridos, principalmente uma mãe, um pai, alguém que está em estado muito avançado de uma doença que geralmente não tem retorno e pode acontecer a morte a qualquer instante. E as pessoas vão solicitar para que a gente faça prece, orações, para evitar que aquela pessoa, aquele ente querido, vá para o plano espiritual. E aí, nós colocamos os nomes lá nos locais onde deve ser colocado, no livro, fazemos orações, envolvemos na prece. Bom, o tempo passa. É natural que, devido a uma doença, um estado avançado de idade ou algo nesse sentido, a morte vai acontecer. E a pessoa pede, então, para que ela não quer se separar do ente querido, não quer se separar do seu pai, da sua mãe, daquela pessoa que está doente. Mas o tempo passa e o desencarne acontece. Passado um tempo depois, as pessoas retornam e dizem assim: eu vim aqui pedir a vocês para fazer uma prece para tirar meu pai lá de dentro de casa, porque ele morreu e não saiu lá de dentro. A minha mãe, o meu ente querido, alguém que aconteceu. Teve uma pessoa que disse assim: Sidney, eu vi o meu pai, depois desencarnado, entrando correndo dentro de casa. E eu virei para ele e falei assim: olha, tu já morreu, não precisa ficar mais aqui não. E muitas das vezes saber lidar com esta realidade. E está aí os pequeninos, que muitas das vezes vira para a mãe e diz assim: mamãe, o vovô está sentado aqui na sala. E a mãe fica, de cabelo em pé. Porque há uma realidade. Ele vê o primo, vê o tio, aqueles que partiram para o plano espiritual. Então essa convivência com os espíritos deveria ser natural, mas ainda temos receio. Então nós queremos muito que o nosso ente querido fique enquanto está com o corpo. Agora, virou o estado de espírito e a gente já quer que ele vá embora, não quer que fique perto de nós. Mas a realidade é que nós, espíritos, permanecemos ainda ligados à estrutura fisiológica da vida material, principalmente quando ainda nos ligamos às questões muito mais do mundo. Na questão 150, pergunta o codificador: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? Porque muitas das vezes se acredita que nós perdemos a individualidade, a nossa consciência, ou muitas das vezes nos envolvemos no grande todo e deixamos de ter individualidade. E os espíritos respondem: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então aqueles nossos entes queridos que viveram conosco e agora estão no plano espiritual, eles continuam vivos, sendo as mesmas pessoas que viveram na Terra. Naturalmente que, como aqui na Terra nós envergamos ou temos uma personalidade, quando vamos para o plano espiritual, nós nos identificamos com uma individualidade. Muitas das vezes, podemos perceber que já tivemos várias outras reencarnações e já animamos diversas outras personalidades. E muitas das vezes podemos perceber algumas situações nesse sentido. Depende da natureza espiritual evolutiva de cada um. E como prova, então, a alma a sua individualidade? Uma vez que não tem mais corpo material,
E aí, então, os espíritos respondem, continua a ter um fluido que lhe é próprio, seu perispírito. Ou seja, essa substância que nós absorvemos do orbe aonde nós vamos reencarnar. E na questão 154, ele pergunta, é doloroso a separação da alma e do corpo? E aí os espíritos respondem, não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Então, muitas das vezes, a dor que muitos espíritos relatam, sofrimento, é devido ao apego às questões do mundo material. É devido às sensações que ainda ele retém no seu comportamento, na sua atitude. E muitas das vezes, preso às questões materiais, ele ainda acha que pode possuir. Por exemplo, aquele que tem alguns bens, ao desencarnar, e depois vê a família dividindo os bens e dando para quem não gostaria, ele fica do outro lado, não dá para ela não, que eu não queria que desse para ela. Mas não adianta, porque agora quem vai decidir é quem ficou na Terra. Então, muitas das vezes, esse sofrimento, essa dor relatada por eles, é que eles não souberam relatar ou conviver com essa nova realidade. Por isso que eu sempre digo, o celular, por mais belo que seja, vai ficar. O carro do ano, mais lindo que for, vai permanecer na Terra. Certa feita, Divaldo Franco, numa das suas palestras, contou um caso muito interessante de uma senhora muito rica, que colocou no seu testamento que quando ela morresse, ela queria ser enterrada num belo carro que ela tinha, um Rolls Royce maravilhoso. E aí, quando ela desencarnou, morreu, os familiares, né, basta o morto fazer algum pedido, os familiares cumprem, né? E todo mundo cumpriu. Como ela tinha recursos materiais, compraram uma área maior dentro do cemitério, construíram um mausoléu imenso, colocaram ela muito bem vestida, sentada no primeiro banco do carro, com a melhor roupa que ela tinha, muito bem maquiada, diz Divaldo Franco. Até o cemitério ela foi de carro, depois foi a pé mesmo. Porque não há como prender ou ter as coisas materiais que faz parte do mundo. No capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai falar sobre a verdadeira propriedade. E ele vai dizer, o espírito não possui nada que é de uso do corpo, só possui aquilo que é de uso da alma, a inteligência, o conhecimento e as qualidades morais. É isso que nos pertence. É isso que nós vamos ter ao deixar o corpo físico. O demais, do mundo material, inclusive o corpinho mais sarado que esteja, bem cuidado, ainda mais que a gente agora corta ali e muda para cá, né? Vai ficar. Então, por isso, ao se prender muitas questões materiais, é preciso a gente ter alguns cuidados para que não crie essa dependência psíquica, emocional, que quando há o desencarne, não conseguimos nos desligar dos bens materiais, das pessoas, das situações. Então, como nós vimos, na visão da doutrina espírita, o espírito é o corpo, perispírito e o espírito. A sede da inteligência, do sentimento, é o espírito, o ser imortal. Perda de pessoas amadas, a dor da separação, é aliviada com conhecimento e a fé no futuro. Então, a visão da vida após a morte vai gerar essa tranquilidade. Nós fomos convidados agora, por alguns companheiros de Santa Maria, para, em março do ano que vem, proferir seminário e palestra naquela região, onde houveram aqueles desencarnes em massa de jovens naquela boate. E nós ficamos muito emocionados pelo convite, até porque nós vamos ter oportunidade de falar sobre esse tema e outros mais para os espíritas daquela região. Mas na certeza de que, muitas das vezes, algumas almas ainda podem estar presas àquelas situações, ou espírito ainda ligado a algumas situações, porque esse tempo do desligamento depende da natureza psíquica, emocional, evolutiva de cada um. Alguns podem levar algumas horas, outros alguns dias, outros alguns anos e outros, às vezes, alguns séculos. Depende muito da natureza daquilo que entretemos na nossa vida diária. Herculano Pires, no livro Educação para a Morte, ele diz: queres viver educadamente na morte? Viva
educadamente na vida. Porque pela maneira como aqui agimos, é do jeito que nós vamos nos encontrar do outro lado. Então, como é que vai ser quando eu chegar lá? Basta você analisar o que você pensa nas horas vazias. Nas horas que não está fazendo nada. Aonde o teu pensamento se fixa? Em que perspectiva você se alimenta? Daí, dá para saber o resultado que vai se encontrar do outro lado. Acredito que vários aqui devem ter assistido o filme Nosso Lar. Quem assistiu? Por favor. Bom, então no filme Nosso Lar, vocês puderam ter uma ideia do como é que é o mundo espiritual. E aí, depois de assistir o filme Nosso Lar, alguns companheiros da nossa casa viram para mim e disseram assim: Sidney, o umbral espírita é pior do que o inferno católico. O inferno católico, pelo menos, era mais brando. E aí uma companheira da nossa casa falou assim: olha, eu não tenho medo do umbral. Porque todo mundo ficou com medo do umbral depois de ver aquelas cenas, né? Aí nós perguntamos: mas por quê? Não, primeiro que a lama lá é medicinal. Então vai acabar com as rugas, né? E segundo, que chegando no umbral só vai ter gente conhecida. Então, oi, tudo bem? Sidney está por aí? Vai estar todo mundo por lá. Então, a necessidade da alma, nós espíritas, passarmos por essas regiões intermediárias no processo evolutivo. Por que isso acontece? Nós, seres humanos, produzimos 96 mil pensamentos diários. 92 mil é pensamento à toa, sem razão, sem lógica, pensamentos desestruturados. E quando nós desencarnamos, nós ficamos imantados pelo esse processo mental de pensamentos fúteis que tivemos durante a nossa vigiatura carnal. Por isso, essas passagens nas regiões umbralinas é um processo de desgastes psíquicos que vamos ter que passar para nos liberar. André Luiz permaneceu nessa região durante 8 anos. E aí vocês recordam no filme que num dado momento, quando ele já está mais equilibrado no plano espiritual, ao retornar, e ele vê a esposa casada novamente, ele se perturba, o que acontece com ele? Retorna à região umbral. Porque o pensamento desajustado faz a gente nutrir pensamentos negativos, e aí permanecemos ligados a essas regiões. Então a morte não é a aniquiladora da vida, não é o fim de tudo, é apenas uma passagem para um outro estágio. É temporária ausência, mudança de plano. Então apenas mudamos de um estado reencarnatório para o estado desencarnado, para uma outra dimensão. É como viajássemos para um outro país, para um outro local. Continua o espírito a sua caminhada plena de novas oportunidades de progresso nos planos invisíveis. Então continuamos a nossa etapa de estudo, de conhecimento, ou as atitudes que nós nutrimos durante o nosso comportamento. Se nós, por exemplo, somos pessoas que temos atitudes vulgares, conversas vulgares, pensamentos vulgares, deixando o corpo físico, vamos nos reunir, nos aproximar de espíritos com a mesma categoria. Se aqui na Terra já nutrimos bons pensamentos, atitudes saudáveis, voltadas para uma prática do amor, da paz e do equilíbrio, ao deixar o corpo físico, nós vamos nos reunir com aqueles que naturalmente têm as mesmas características. Aí nós temos o processo desencarnatório. Muitas das vezes, na morte natural, os espíritos auxiliam as almas a se desprenderem do corpo físico. Daí, nessa imagem, nós temos aí o processo desencarnatório do irmão Jacó. A separação da alma, então, ocorre em 3 estágios na nossa estrutura fisiológica. A primeira delas é no centro vegetativo, que é a sede das manifestações fisiológicas, na área do ventre. A segunda é na área coronária, emocional, na sede das manifestações no tórax, dos sentimentos. E a terceira e a última é no centro mental, aonde nós temos a ligação da estrutura fisiológica da glândula epífise pineal. Quando nós reencarnamos, a primeira estrutura na qual nós nos ligamos através do perispírito é o tubo neural, que é a formação do nosso sistema nervoso central. E a ligação com essa glândula, que é a glândula espiritual, ocorre
no processo da reencarnação. Quando ocorre a desencarnação, o processo é inverso. Nós vamos nos desligando passo a passo da estrutura fisiológica e a última estrutura a ser desligada é a glândula epífiso pineal, aonde vai ser desligado, cortado esse cordão fluídico do perispírito ligado ao corpo físico. Então, geralmente os espíritos vão auxiliar todo um processo de desencarnação, e aí é preciso que nós, encarnados, começamos a entender algo. Os desencarnados são sensíveis às vibrações dos pensamentos e das emoções dos encarnados. Então, aquilo que pensamos, aquilo que falamos, muitas das vezes, os nossos entes queridos, em processo de desencarne, eles são sensíveis a essas falas, a esses pensamentos. As crises de dor nos leitos de morte criam vibrações sombrias e prejudiciais. Então, muitas das vezes, a pessoa está doente, já em estado, em processo desencarnatório, e aí há uma vibração de amor, de retentiva, energia retentiva de amor. O pensamento do ente querido não desejando que aquele parta para o plano espiritual. E aí, por isso que há a melhora da morte. A pessoa melhora, a família relaxa, muitas das vezes o mundo espiritual aproveita essa oportunidade para fazer o desenlace fluídico do espírito com o corpo. Então, muitas das vezes, o nosso pensamento é que faz esse processo de vibrações retentivas de amor, que na realidade nós fazemos pela saudade, pelo afeto, mas muitas das vezes prejudica os nossos entes queridos. Consequência, recebe e sente um impacto vibracional, entram em estado de perturbação, podem ficar retidos no ambiente terreno, devido aos próprios encarnados ainda por a ligação. Por isso que eles, ao partir para o plano espiritual, eles necessitam de preces, eles necessitam de orações, de bons pensamentos. E nós que aqui permanecemos, devemos tomar atitudes salutares diante da vida. Embora ter saudade é natural, ter o choro é natural, mas que seja um choro que tenha a visão ou entendimento que ele não morreu, o nosso ente querido. Aí nós temos os espíritos, então, auxiliando todo o processo desencarnatório, e à medida que vai para o plano espiritual, é preciso, então, uma conduta cristã nossa nos momentos desse processo desencarnatório. Resignar-se, por exemplo, aceitando o fenômeno da morte, jamais se entregar ao planto enfermiço ou ao desespero, e fortalecer-se na oração e na fé. Da mesma forma que nós aqui na Terra temos saudade, eles também, no plano espiritual, têm saudade. Como eles não conseguem falar, se comunicar, muitas das vezes a dor é igual daqueles que se encontram no plano espiritual. Por isso que o nosso equilíbrio auxiliará o equilíbrio deles também. Diante, então, da desencarnação, qualquer que possa ter a importância da perda e da dor, mostrem-se fortes, abafando toda manifestação de mágoa e de desespero, apresentando-se de aspecto calmo nos funerais. Que muitas das vezes, ao ir nos funerais, nós temos atitudes diversas. Então, se alguém querido, por exemplo, ao teu coração, considera que ele precisa de tua coragem e de tua confiança em Deus, por exemplo, na vida, se não aceitas a separação, questionando os desígnios divinos, o teu desespero o atinge inclemente, qual devastador vendaval de angústia. Então, mesmo ali ligado ao corpo, o pensamento desequilibrado dos entes queridos afeta aquele que ali está. Cultivar a serenidade é uma das atitudes mais salutares, emitir pensamentos de paz, calar conversações impróprias e a prece. Que muitas das vezes, no momento ali, nós conversamos muitas coisas. Às vezes, nós somos convidados para ir em algum velório, que as pessoas pedem para que a gente possa fazer uma prece. E quando chegamos lá, nós estamos notando que muitas das vezes agora tem lanche, tem Coca-Cola, tem tudo. Parece uma festa. Até porque o morto, né, não vai comer, mas aí o povo vai para lá para comer. E é interessante que muitas das vezes eu paro, fico analisando, e quando me refiro, eu sempre me refiro à pessoa, porque esse é o momento especial para ele. É um momento
que ele precisa. Recordo-me que quando tinha meus 18 anos, hoje eu tenho 25, mas na época eu tinha 18, lá no Rio de Janeiro, quando a minha mãe partiu para o plano espiritual, eu entrei no espiritismo aos 14 anos. E aos 18 anos, 19, ainda estando no exército, ela partiu para o plano espiritual. Eu conheci o espiritismo. E aí, quando eu fui no hospital, precisou que alguém da família fosse ao necrotério para vestir o corpo. As minhas irmãs chorando, meus familiares. E aí o enfermeiro perguntou, quem é da família que vai ao necrotério? E eu vi que ninguém tinha condição, eu falei, eu vou. Mas quando eu falei eu vou, eu fiquei pensando, meu Deus, será que esse negócio de reencarnação é verdade mesmo? Porque eu tinha a leitura, eu tinha o estudo, mas não tinha acontecido nada comigo ainda. E eu fui caminhando no corredor até o necrotério, pensando, será que é ou não é? Quando chegamos lá, ele pegou uma das gavetas, puxou, o corpo da nossa mãe veio, eu olhei para ela e eu disse, não, com certeza ela não está ali. A atenção, o carinho, o amor que ela tinha por todos nós, com certeza. Vestimos o corpo, colocamos no caixão e levamos até o cemitério e velamos o corpo durante toda a noite, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é preciso que a gente crie um espaço nesse momento especial. Por quê? Porque muitas das vezes o espírito ainda se encontra ligado ao corpo. Como nós podemos ver ali, ó. O corpo já no caixão, mas aquela glândula epífiso pineal, as ligações fluídicas do perispírito ainda continua ligada. E geralmente esse processo leva em torno de 24 horas, que é o processo que ocorre geralmente nos funerais. O desligamento, às vezes, ocorre até em 72 horas. Até porque, quando se opta para fazer o crematório, naturalmente o crematório é feito após 72 horas. Nunca é feito em 24 horas. Nós já tivemos, por exemplo, no crematório lá em Balneário Camboriú, também para falar algo, e nós conversando com a pessoa que faz todo o processo. Então ele disse, esse processo só vai ocorrer daqui a 2 dias, embora já tinha mais de 24 horas que tinha acontecido. Então, é um processo que não vai acontecer, até porque muita gente fica preocupada, como é que vai ser? Será que vai me queimar? E aí é bom que a gente entenda, na visão da doutrina espírita, que o espírito não pega fogo, nem o perispírito. Porque quem tem essas deficiências, essa probabilidade de incendiar, é o corpo físico. Tanto é, se nós temos uma doença no corpo físico, o Alzheimer, o câncer, ou qualquer outra doença degenerativa, ou uma má formação congênita, ou qualquer outra deficiência no físico, isso ocorre enquanto estamos ligados ao corpo. Porque o espírito não tem câncer. O perispírito não é suscetível de ter câncer. O perispírito não é suscetível de ter Alzheimer. O espírito não tem Alzheimer. Quem tem é o corpo, a deficiência degenerativa. O espírito estando desajustado, gera o desequilíbrio orgânico na matéria. Então, por isso que quando desencarna, e muitas vezes Divaldo, em suas palestras, ele termina e diz, aquele que não falava, voltará a falar. Aquele que não enxerga, voltará a enxergar. Aquele que não anda, voltará a andar. Porque o espírito não está suscetível a essas deficiências. Por que ocorre, então, no corpo? Para aprendizado de todos nós. Então, depois que ele estava mais equilibrado, o irmão Jacó, ele percebe que havia outros espíritos fazendo alguns comentários também, além dos encarnados que ali estavam. Ele percebe, por exemplo, que à chegada de um dos carros, as pessoas que ali estavam em estado de prece, de oração. E ele percebeu que saía da estrutura daquele carro vibrações harmoniosas, porque aqueles que chegaram estavam em estado de prece, de amor, num sentimento bondoso para aquela pessoa. A serenidade emite vibrações luminosas, que envolve o espírito em bênçãos de paz, facilitando o seu desligamento e a sua adaptação no mundo espiritual.
o nosso lar, a colônia espiritual Nosso Lar, é apenas uma das descritas por André Luiz, para que a gente possa ter uma ideia. Elas se multiplicam aos milhares em toda a orbe terrestre, em todos os estados, em todos os lugares, em todas as estruturas onde os seres humanos estão reunidos. Então, cada colônia espiritual, ela atende um determinado grupo de almas. E, naturalmente, que os espíritos dessas regiões são recolhidos nas colônias espirituais próximas daqui. E há um detalhe muito interessante. As colônias espirituais, elas são solidárias entre si. Há um atendimento de todos, sem problema nenhum. Aqui na Terra, os estados, os municípios, nós criamos barreiras, os países, entre um e outro. Nas colônias espirituais, onde elas são desenvolvidas por espíritos evoluídos, elas não têm essa propriedade, essa ação de separação. Pelo contrário, elas se unem para auxiliar. Então, muitas das vezes, estando nessas regiões, no plano espiritual, é uma outra dimensão, as almas são recolhidas a esses locais. Nós recebemos, na nossa Federação Espírita Catarinense, um e-mail de uma pessoa, se dizendo da Igreja Metodista, que foi assistir o filme Nosso Lar quando ele estava passando nos cinemas aqui na cidade. A pessoa disse mais ou menos assim: fui assistir o filme, entrei quietinho e sentei lá no canto, porque ele não queria ser identificado. Assistindo o filme Nosso Lar, dizia a pessoa no e-mail, eu descobri que os espíritas também acreditam no inferno. Porque ele viu o umbral, ele fez associação com o inferno. Ah, detalhe, dizia ele, do inferno espírita dá para sair. Eu falei, opa, é uma coisa boa, né? Pelo menos já tem uma visão diferente. E ele falou, esse negócio de cidade no mundo espiritual, eu não acreditei, não aceitei muito não. Mas, no final ele diz, assistindo o filme Nosso Lar, só aumentou a minha fé. Então a proposta do Espiritismo não é tirar a fé de ninguém, é mostrar que existe esta realidade do mundo espiritual. Teve alguém que disse assim para mim, eu não acredito no mundo espiritual. Eu falei, não acredito. E quando eu morrer, eu vou voltar para dizer que essa coisa não existe. Eu falei, então tá bom, a gente se reencontra então. Então muitas das vezes, há implícito em nosso psiquismo que alguma coisa acontece depois da morte. Muitas das vezes a gente acredita que não vai acontecer nada, que vamos virar uma fumacinha. Mas se há uma possibilidade de acontecer, é bom a gente saber como agir lá. Então André Luiz, ele vai então falar que chegando no Nosso Lar, teve a sensação de estar em sua casa. Então é retornar à pátria espiritual, é retornar ao lar. Parentes e amigos vieram recebê-lo. Então o nosso ente querido que partiu antes, o nosso pai, a nossa mãe, que partiram antes, ele vem para nos receber. Então é isso que é importante a gente cultivar. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Como eu devo desencarnar daqui a algum tempo, não sei quando, e pretendo reencarnar, eu gostaria de saber quem aqui, que está assistindo a palestra, ou até mesmo aí pela TV, FEB, quem gostaria de me receber como filho na próxima reencarnação? Por gentileza, levanta o braço, quem? 1, 2, 3, 4, 5... Ai, muito bom. Depois o e-mail, o nome, telefone, tá? Para que eu anote. André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, ele diz assim, são raros os espíritos que reencarnam entre amigos, entre pessoas que têm afeto por ele. A grande maioria nossa reencarnamos com alguns desafetos, com aqueles que precisamos ajustar a nossa caminhada terrena. Por isso que nós estamos certo, no lugar certo, com a pessoa certa, para poder evoluir. E quando chegar no plano espiritual, nós entendemos que essas dificuldades da Terra, aquilo que nós valorizamos tanto na Terra, não tem efeito nenhum no plano espiritual. O orgulho, a vaidade, a posse, o poder, tudo isso deixa de existir no plano espiritual. Por quê? Porque todos lá se igualam, todos são filhos de Deus. Terá merecimento aquele que agiu de acordo com a paz, com o amor, com o equilíbrio. E sofrerá, ou terá consequências, aquele que foi contrário às leis divinas. Mas esse, mesmo assim, não está eternamente condenado à dor, ao sofrimento.
Ele pode sair daquela situação. Tanto em vista que André Luiz depois é auxiliado nessa colônia espírita chamada Nosso Lar. Foi fácil, diz ele, a adaptação, levou menos tempo do que seria preciso na Terra para se adaptar a uma mudança de residência. Então, como a gente muda de residência, dá para ter uma ideia aí, a adaptação no plano espiritual. Então, nós vimos que ela fica sobre a cidade do Rio de Janeiro, ela fica numa outra dimensão, foi criada pelos portugueses, os primeiros que descobriram e vieram colonizar o Brasil, espíritos mais evoluídos, e Fabiano de Cristo, o Frei Fabiano de Cristo. Como essas regiões, essas cidades, elas são formadas pela vibração mental desses espíritos, atuando no fluido cósmico universal, elas são manipuladas, e esses estados, essas localizações, permanecem estáveis, para que nós, espíritos menos evoluídos, ao chegar nessas regiões, podemos usufruir dessas energias. Então, o ambiente é agradável, tem várias formações, uma das formações do Nosso Lar é com essas características, algumas visões espirituais descritas por alguns espíritos, e aí nós temos o André Luiz, que foi recebido, atendido por esses espíritos. Ele imaginava, entendia, com a sua capacidade da formação médica, mas chegou lá e se surpreendeu com uma nova prática da medicina, com uma nova prática de atendimento às pessoas. Nós vemos aí ações dos espíritos diretamente. Por exemplo, os espíritos poderiam se materializar para nós e nos dar a mensagem. E muitas das vezes não ocorre, porque nós temos dificuldade de manter o equilíbrio mental. Nessas regiões há uma facilidade das comunicações dos espíritos. Temos também os lugares onde as almas ficam em refrigério. Certa feita, um espírito de certa envergadura espiritual, visitando a colônia espírita Nosso Lar, quis deixar um presente. Então, esse espírito elaborou mentalmente o bosque das águas, aonde os espíritos ali recebem a energia necessária, principalmente aqueles que foram recolhidos recentemente da Terra. E esses ambientes são agradáveis, arborizados, como aqui na Terra, só que tem uma outra perspectiva em termos dimensional. As estruturas são muito belas, naturalmente esses do filme Nosso Lar foi desenvolvido pela equipe do Spielberg, aquela que faz os efeitos visuais, audiovisuais dos filmes, como é mostrado. E esse filme teve uma grande elaboração e uma fidelidade à obra Nosso Lar, mostrando como é que é o plano espiritual, para que a gente possa ter uma ideia. A conversação, a orientação dada pelos espíritos, e há um momento histórico muito interessante quando a obra foi escrita. Ela foi escrita no ano de 1944, e nós tínhamos aí a Segunda Guerra Mundial, e houve vários desencarnes. E no filme é retratado que é recebido vários espíritos de diversas nacionalidades, de diversas crenças, sem dificuldade nenhuma. E as colônias espirituais, então, são solidárias para receber as almas com todas as características. Daí, então, nós temos o conhecimento e percebemos que esse conhecimento, ele nos traz otimismo diante da vida. A certeza que nosso ente querido, ele continua vivo. E nós nos reencontraremos com eles naturalmente, pelo processo normal do nosso retorno à pátria espiritual. O ambiente, então, é o mais agradável possível. As locomoções, quando o espírito não consegue se locomover por ainda não ter um pensamento equilibrado, ele usa um fenômeno, um tipo de condução chamado aeróbus, aonde eles entram e volita sobre a cidade, que ainda é um modelo não existente ainda na Terra, A percepção do plano espiritual para a Terra é precisa. Os espíritos podem perceber, analisar cada característica de acordo com a evolução dos espíritos. Quanto mais evoluído, maior a capacidade. André Luiz visita a família. Muitas das vezes os nossos entes queridos nos visitam e assistem muitas das vezes às nossas dificuldades. Talvez eles não possam nos auxiliar. No período dos finados, por exemplo, a massa humana, principalmente no Brasil, se volta muito aos despojos mortais dos entes queridos. Nesse momento, eles se aproximam porque são atraídos, a grande maioria, pelos pensamentos dos nossos entes queridos. O ato de fazer no cemitério ou em casa traz o mesmo efeito.
o ato de pensar com saudade, com carinho, aqueles que partiram, ajuda-os para perceber que nós ainda não os esquecemos. Mas não há necessidade de ser ao lado dos corpos, lá no cemitério. Tanto é que a juventude espírita, em vários estados, vão para a frente do cemitério distribuir mensagens espíritas dizendo, eles vivem. E muitos dos jovens se encontram com algumas pessoas que desejam e fazem a prece junta nos túmulos, mas mostrando que a vida continua. E muitas das vezes o ente querido não está mais próximo e às vezes já está até reencarnado em novos corpos. Ele visita então a família e depois nós temos aí a visão do nosso lar como esse aspecto. E o trabalho de nos revelar essas informações foi graças ao nosso Chico, que deu para nós essa visão muito bela a respeito da vida espiritual. Ele, através da sua psicografia, da sua mediunidade, da dedicação que ele fez, no sentido de trazer essas revelações para nós, ele vai, então, nos mostrar um caminho mais seguro para a nossa evolução. Então, o Espiritismo é uma doutrina essencialmente otimista, porque ela mostra que a morte não existe. E por mais que nós tenhamos saudade dos nossos entes queridos, tenhamos a certeza que eles continuam vivos. E para lembrar o nosso Chico, que também já se encontra no plano espiritual, e tantos aqueles que já partiram, como o nosso irmão Costardo, e tantos outros, os nossos entes queridos, os nossos parentes, os nossos amigos, e os espíritos que muitas vezes nos acompanham a essas assembleias de ensino, de estudo, de esclarecimento. Recordo-me que quando, ainda na psicografia do nosso querido Chico Xavier, o espírito chamado Maria Dolores pôde, através de Chico, a poetisa Maria Dolores, escrever uma linda poesia através da pena psicográfica de Francisco Cândido Xavier, que ele pôde, então, registrar no livro A Vida Conta, que é a poesia A Ponte de Luz, que mostra justamente esse entendimento sobre a vida da terra e a vida espiritual. Diz mais ou menos assim: terminada Jesus a prédica no monte, nisso o apóstolo Pedro se aproxima e diz, Senhor, deve haver alguma ponte que nos conduza ao alto, o céu que brilha muito acima? Conforme eu vi de tua própria voz, sei que o reino do amor está dentro de nós, mas deve haver no além, o país da beleza, mas sublime em fulgor e grandeza. Onde está a ligação, Senhor? Onde este divino acesso? Jesus silenciou, como entrando em recesso. Da palavra de luz que lhe fluía a jorro, se convagou a olhar pelas pedras do morro, e depois de cumprida a reflexão, falou ao companheiro, ouve, Simão, a ponte que imaginas existe para a vida soberana, mas temos que atingi-la, não é bem pela antiga estrada humana. Como será esse caminho? Tornou Simão a perguntar. E Jesus respondeu sem hesitar, coração que escolha às vezes vai sozinho, reconhece senão renúncia e dor, solidão e amargura, conquanto vive e pratique a lei do bem, sofre o assédio do mal que o vergaste e procura, reduzi-lo à penúria e ao desfalecimento. Quem busca, nesta vida transitória, há de saber amar os próprios inimigos, não contará percalços nem perigos para servir aos semelhantes. Viverá para o bem a todos os instantes, e mesmo quando o mal pareça vencedor, confiando em Deus doará mais amor. E mesmo que a morte, Pedro, se lhe impunha, na injustiça ferindo-lhe a vergonha, aceitará pedradas sem ferir, desculpará injúrias e humilhação, se deseja elevar o coração à ponte para o reino do porvir. Alguns dias depois, o Cristo flagelado encontrava na cruz o impacto da morte, silencioso, sozinho e desprezado. Terminada que foi a gritaria da multidão feroz naquele dia, ante o céu anunciando aguaceiro imenso, Pedro foi ao Calvário, aflito e atento, envergando disfarce. Queria ver o mestre, aproximou-se para sentir o extremo desconforto. Simão chorou em ver o amigo morto, e ao fitá-lo, magoado longamente, ele ouviu uma voz a falar-lhe das alturas. Ouve, Simão, recorda os pensamentos teus e meus, não temas.
A cruz que me arrasa e me flagela é a ponte que sonhavas alta e bela para o reino de Deus. Que a paz do Cristo seja para os nossos corações o lenitivo da certeza da esperança de um futuro que todos nós espíritos teremos, porque somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, fomos criados para a luz e devemos somar mais luz à luz que já trazemos. Muita paz.